Boa noite para você que acompanha a TV Canção Nova. O repórter desse domingo, 16 de junho, está começando. No programa dessa semana, vamos exibir as reportagens especiais sobre o Padre Donizete, nessa data que se comemora o Dia desse Servo de Deus. Você também vai ver o Hospital do Ursinho, onde as crianças se divertem nas consultas sem precisar ter medo dos médicos. A importância das igrejas históricas de São Paulo. Você sabia que somente 7 dos 46 templos tombados têm laudo de segurança dos bombeiros? O programa de hoje começa bem especial. Nesse dia 16 de junho, além da festa do Pai das Misericórdias, que terminou hoje aqui na Canção Nova, é um dia que se comemora um candidato a santo de nosso país, o Padre Donizete, que faleceu nesta data. Nossa equipe de reportagem foi até a cidade de Tambaú, no interior de São Paulo, para conhecer mais da história desse servo de Deus. Depois de passar por muitas dioceses, depois que se ordenou padre, o religioso chegou à cidade de Tambaú, achando que seria de passagem, mas foi nesse lugar que sua missão aconteceu. Confira na reportagem de Pedro Teixeira e Tony Cursino. Dizem que primavera é tempo de renovação, mas na pequena Tambaú, o inverno de 1926 antecipou pelo menos uma novidade. Em junho, chegou na cidade um padre de nome Donizete. Tinha lá seus 46 anos, 20 de sacerdócio. Contam as más línguas que nas paróquias por onde passou, só arrumou problemas com esse negócio de defender a causa dos trabalhadores. Ele era o advogado do trabalhador, né? Porque o trabalhador tinha uma carga horária de 12, 14, 16 horas por dia, não recebia hora extra, não recebia adicional noturno, não tinha férias, 13º, e o padre intercedia pelo trabalhador. Por causa desses conflitos trabalhistas, Padre Donizete foi transferido para Tambaú em 1926, por um período provisório de apenas 6 meses. Mal podia imaginar o padre que um tempo de milagres estava por vir. Vasos de fé estavam prontos para transbordar. Mal havia passado um ano e surgiu o primeiro sinal de graça. Como o padre percebeu que nenhuma igreja da cidade tinha sequer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, resolveu encomendar uma. Marcou uma procissão da estação de trem até a igreja matriz de São José. Mas bem no dia da chegada da imagem, caiu uma chuva muito grande na cidade. E ele dizia para as pessoas: vamos buscar Nossa Senhora que a chuva vai cessar. Na rua que a imagem passou, não chovia. Nas outras ruas todas chovia. 2 anos depois, a igreja matriz foi destruída pelas chamas. Mas algo surpreendente aconteceu. Queimaram 22 imagens. Só não queimou a de Nossa Senhora, que estava com um manto de seda. As marcas superficiais da queda permaneceram na imagem, como cicatrizes. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora que permanecia com ele, que ele foi entregue para ele no dia da sua ordenação, e essa imagem ele acompanhava ele. Fazia parte assim, até da mobília do seu próprio quarto. A secretária dele, que trabalhava na casa paroquial, dizia que quando ele tinha algum problema, ela o via nos corredores, como se 2 pessoas estivessem conversando. Então, a cidade começou a perceber que havia algo de diferente com aquele padre. Aqui em frente tem uma escola. E as crianças passavam aqui na casa dele, ele morava aqui na esquina, na casa paroquial, e as crianças estavam com dor de dente, dor de cabeça. Ele dava a bênção, punha a mão na cabeça das crianças e falava: vai para a escola. E a criança sarava, sabe? Ele até no começo ele não gostava, que comentava que ele tinha essa força espiritual, essa força de Deus. A dona Sônia e a dona Laila foram batizadas, fizeram a primeira comunhão com o padre Donizete. Ele sempre foi muito presente na infância delas. De manhã, muitas vezes, depois da missa, a gente ia na casa dele, tomava café com ele. É uma pessoa legal, muito ungida, muito iluminada. Da década de 30 até 1954, a vida até que seguiu tranquila na pequena Tambaú. Ainda segue.
Mas naquela época, só quem sabia das graças eram os moradores. E a gente sabia que através da bênção dele, acontecia um milagre. Por exemplo, a minha irmã, ela é da minha idade, um ano mais nova, ela era sonâmbula. Um dia minha mãe falou assim, olha, vai na casa do padre Donizete e fala para ele dar bênção para tua irmã, porque ela levanta muito à noite e teu pai precisa ir atrás dela. Aí eu fui, aí ele falou assim, senta aqui no meu colo, falou para ela, era uma menina, né? Senta no meu colo e pensa em Deus. Aí ele colocou a mão sobre a cabeça dela, benzeu, nunca mais ela levantou à noite. A dona Sônia viu de perto a cura da mãe. Sabe uma planta que sai leite, que chama dedo de moça? Minha mãe estava podando aquilo lá, o leite foi no olho. Na hora, parece que cozinhou o olho da minha mãe, ficou branco e ela não estava enxergando. Aí nós viemos por aqui, que eu moro aqui, nós viemos aqui, ele estava na porta. Ele assoprou os olhos da minha mãe e passou a mão, falou assim, agora você vai ali na farmácia do senhor Adalto e que ele vai te dar uma água boricada só para tirar o calor, mas está tudo bem. Foi assim instantâneo. Na hora minha mãe ficou bem, já nem queria ir na farmácia mais, mas nós fomos. A igreja de Santo Antônio agora passa por reforma. A estrutura foi afetada por um problema no solo. Em 1954, a rotina tranquila de Tambaú também estava prestes a sofrer uma ruptura. A mudança foi da água para o vinho. Um viajante passou por aqui e foi na casa do padre e pediu uma bênção. E ele foi curado. Depois, ele espalhou essa notícia para todo mundo, para a região onde ele morava, e começou então a vir as peregrinações. Um ano de curas espetaculares se prenunciava. Multidões de peregrinos de todos os lugares do país convergiam a um único ponto, a janela da casa de Padre Donizete. Uma força misteriosa rompia as correntes da compreensão humana. Naquela época veio uma senhora que ela tinha um problema mental. E ela gritava e precisava de 3, 4 homens para segurá-la. E aí puseram ela ali para tomar a bênção do padre. A hora que ele deu a bênção, as correntes partiram. E ela ficou boa, conversou com o padre, conversou com os irmãos, conversou com o pai, foi embora curada. Mas não é só por causa da boa memória que Dona Laila e Dona Sônia têm tantas histórias de Padre Donizete. Elas fazem parte da equipe de zeladoras responsáveis por guardar as histórias de milagres dos outros. E são muitas. No arquivo do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, elas estão documentadas em papel, fitas de vídeo, de áudio, fotos antigas. Os romeiros relatam as graças que depois são lidas por nós e selecionadas e arquivadas. Nesse meio, encontramos muitos milagres e graças. Invernos e primaveras passam, mas as memórias de Padre Donizete em Tambaú se mantêm firmes como pedra. A certeza da santidade reside na alegria de quem guardou no coração histórias tão vivas como se tivessem acontecido ontem. E eu me sinto assim muito feliz de conhecer um santo, ter beijado a mão de um santo, ter conhecido um santo. Que história linda! Vamos conhecer agora um pouco mais dos testemunhos dos fiéis que conheceram o padre e alcançaram graças através de sua oração. Se não fosse filmado, poucos acreditariam. Muitos desses rostinhos marcados pelo tempo ainda eram crianças quando o Padre Donizete criou o primeiro asilo de Tambaú, em 1933. Hoje, eles moram nele. Recebem todo o cuidado merecido. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e a equipe de lavanderia, limpeza, secretaria. E tudo trabalha junto, é uma família só. Mas se fosse só para contar, ninguém também acreditaria. O asilo foi criado para atender a necessidade de um jovem. Está escrito na ata de fundação, um jovem honesto, trabalhador, que sofria de tuberculose.
Na época, a obra começou pequena, agora tem capacidade para atender até 48 idosos. São 86 anos de muita luta e dedicação. Nós estamos herdando o que foi feito no passado e vamos tocar para frente para passar para outro, para continuar essa obra que o Padre Donizete criou. Padre Donizete também criou uma creche em 1935 para atender às necessidades das mães e a Casa da Criança, que cuida de crianças entre 7 e 16 anos com diversas atividades escolares complementares. Neuza é vice-presidente da instituição, trabalha como voluntária, uma forma de retribuir a Padre Donizete. Desde o batizado já foi ele que me batizou, depois a primeira comunhão, depois acompanhou a gente, depois eu fui filha de Maria também, né? Padre Donizete também criou o Círculo Operário. O pai de Francisco, jornalista Fiquinho, como é chamado na cidade, trabalhou como secretário na instituição que intermediava soluções para conflitos trabalhistas. Padre Donizete foi muito atuante. Tudo aquilo que ele defendeu em Vargem Grande do Sul e aqui em Tambaú fez parte da CLT a partir de 1943. Então, nós falamos que o Padre Donizete foi um dos precursores das leis trabalhistas no Brasil. Francisco Donizete. O sobrenome foi desejo do pai, em homenagem ao padre, assim como muitos Brasil afora. Lá para o Vaticano, para as causas de beatificação e canonização, impressiona muito quando os nomes são assumidos pelos fiéis. E são 2.800.000 no Brasil, que recorrem praticamente os pais que dão o nome ao Padre Donizete. O Joaquim também é Donizete. Meus pais já tinham tido 4 filhas e tinham o desejo de ter um filho homem, né? E minha mãe veio aqui em Tambaú e fez essa promessa, se aquela gravidez fosse de um homem, ela ia colocar o nome Donizete no menino. E se concretizou, né? A multidão em frente à casa de Padre Donizete, de 54 até 55, era a expressão da grandiosidade da fé de dezenas de milhares de peregrinos em busca de uma bênção que culminava em... Milagre, era milagre. A gente via que ele era um santo. Dona Maria se lembra bem daqueles dias intensos. Os cegos enxergavam. Estou chegando, estou chegando. Estou ouvindo, estou ouvindo. Os mudos falavam, estão falando, aquela multidão. E o Padre Donizete falava, palmas, vamos bater palmas. E aí era muita alegria, porque eles pulavam, eles gritavam. A emoção era muita. Era assim, Deus na terra. Peregrinos não parava de crescer. Sobre a multidão, muletas, milagres sendo filmados a todo instante. Como explicar tanta chuva de graça e fé na intercessão do padre? Houve também aquela questão da bilocação dele com Vargem Grande, Tambaú, Vargem, e que foram testemunhadas, né, essas duas posições de Vargem e aqui por muita gente. Isso daí foi na mídia, e nós temos o grande jornalista, né, que também pela rádio fazia as bênçãos do Padre Donizete, daí por diante divulgou muito mais, expandiu a fama de santidade dele. Mas o fluxo intenso de peregrinos gerava grandes problemas na cidade. Aqui, por exemplo, não tinha água para atender, alimento muito menos. Então, eles faziam de tudo para ter alguma coisa, mas as pessoas não tinham como se sustentar. E mesmo banheiros, imagine, não tinha como acolher nas casas. Foi preciso pedir ao padre que cessasse as bênçãos. A última foi em maio de 1955. Depois, aos poucos, a enorme multidão se diluiu. A casa do Padre Donizete permanece aberta. Dentro dela, os agradecimentos simbólicos preenchem os cômodos. Sabe-se lá quantos vícios caíram por terra, pernas voltaram a caminhar e cegos retomaram a visão de 1955 em diante. Os sinais da intercessão do padre permanecem, abastecendo ano a ano a fé dos devotos.
Padre Donizete morou aqui durante 35 anos. A casa foi transformada em museu imediatamente após a morte dele. Aqui estão guardados também objetos de uso pessoal, como, por exemplo, essas vestes sacerdotais. Mas neste outro cômodo está a cama hospitalar onde ele ficou durante um ano convalescente. Padre Donizete morreu aos 79 anos de idade por insuficiência cardíaca. Mas tem um detalhe: a maior parte da vida sacerdotal de Padre Donizete foi dormindo no chão, tendo livros como travesseiro. Quase não dá para acreditar quanto bem as obras fizeram e ainda fazem a tantas pessoas. O tempo deixa marcas, testemunha o quanto a fé é transformadora. Fé e obras. Diria o evangelista Tiago que uma é consequência da outra. Em ambos os casos, Padre Donizete assinou abaixo. Já faz bom tempo que aconteceu. Dona Maria da Penha tinha apenas 14 anos nessa foto. O padre também já se foi, como todos, um dia também irão. Mas há tempo de ser padrinho do casamento dela. Padre Donizete profetizou que o matrimônio duraria bem pouco e não contou para ela. E foi 2 anos depois, e quando ele faleceu, meu marido, eu estive na casa dele e ele estava sentado e não falou nada. Só disse que a missão dele já estava cumprida, não tinha mais nada para fazer. O marido teve apendicite, morreu na cirurgia. A filha foi batizada pelo padre. Ainda se lembra dele quando tinha 4 anos de idade. Eu lembro sim dele colocando no colo e ele sorrindo, né? Aquela proximidade. Tive uma proximidade muito grande com o santo, né? Sentei no colo do santo Padre Donizete. Para nós ser considerado santo, mesmo antes de todo esse processo, ele já era santo para nós, né? Para tambauenses e para as pessoas que receberam todas as graças e os milagres. Nós mesmos, em família, recebemos todos os dias a graça dele. O caminho de santidade passa pela morte e pela vida que gera em quem permanece na fé. A cidade tem um roteiro de turismo religioso para os devotos. Um deles, o cemitério, onde o sacerdote foi enterrado. Mas em 2009, o corpo do Padre Donizete foi trasladado daqui para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, como parte do processo de beatificação. O túmulo permaneceu aberto, coberto apenas por uma tampa de vidro. Volta e meia, essas partículas de água começam a se formar. É como se o túmulo chorasse a ausência do corpo. Agora os restos mortais repousam no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, um sonho que Padre Donizete não conseguiu realizar em vida. E pensar que tudo estava bem ao lado de onde ele morava, a igreja de São José. Esta é a réplica da igreja de São José. A original foi demolida apenas 5 meses depois da morte do Padre Donizete, para dar início ao grande sonho dele, a construção do santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida em Tambaú. O local recebe por ano cerca de 200 mil peregrinos. É o segundo maior do estado de São Paulo, perdendo apenas para o Santuário Nacional de Aparecida. O altar do santuário da igreja de São José foi mantido no santuário. O passado continua muito atual. Joaquim é um entre os milhares de peregrinos que visitam o santuário. Em mãos, um ex-voto. A perna de cera simboliza a cura de sua perna, prestes a ser amputada quando ainda engatinhava e passou em cima de um formigueiro. Não vamos deixar amputar. Minha mãe então resolveu pedir ao Padre Donizete que me curasse, né? Curasse minha perna. E junto com essa parteira, elas voltaram para casa, assumiram o risco de minha vida, acreditando no Padre Donizete, nessa ajuda, né, espiritual. E fizeram isso, voltaram para casa e iniciaram um processo caseiro, com banhos com ervas, essas coisas, esses remédios caseiros de 63 anos atrás, né? E realmente funcionou, estou aqui com a minha perna.
O símbolo de agradecimento irá se somar à pilha de outros tantos com problemas parecidos. Só agora, depois de 60 anos do acontecimento, ele resolveu vir a Tambaú para agradecer. Viajou mais de 8 horas, não havia dado conta do quanto esse gesto se tornaria gratificante em sua vida. Então esse sentimento de estar fazendo algo que ela gostaria de ter feito em vida e não fez, ele é muito bom. Bom e atual. Um dia, o padre profetizou que Dona Maria da Penha iria falar sobre ele para o mundo todo. Ela nunca entendeu como isso poderia ocorrer, mas hoje algo pareceu fazer sentido. E agora está acontecendo, já é uma profecia que está sendo cumprida do Padre Donizete. Tambaú continua a viver milagres. É como se o padre ainda não tivesse partido. A intensidade de peregrinos pode já não ser a mesma, mas seu espírito de acolhida permanece vivo no povo da cidade que o adotou como filho e pai. O Padre Donizete era mineiro, como bom mineiro, um grande acolhedor. E ele vem mostrar para nós, através da sua vida, os anseios da igreja que nós estamos vivendo hoje, a dimensão da acolhida que é primordial. Então ele mostra para nós que a sua vida, pautado pelo ministério sacerdotal, deve ser uma acolhida para que todas as pessoas que se chegam à igreja possam se sentir amado, acolhido. Acolhido como Joaquim, a ponto de despertar nele o desejo de voltar mais vezes à cidade. Chegamos aqui ontem à noite e ter tido uma recepção tão calorosa, né? Pessoal muito bacana. Eu acho, assim, é um estímulo para retornar forte. Provavelmente todas as vezes que eu passar por aqui, e voltando para casa, né, como eu estou voltando agora, eu vou passar por aqui, com certeza. Sim, voltar. Fé e obras geram vida desde o nascimento até os últimos dias sobre a terra. Muita santidade, né? Isso nos mostra que é possível alcançar o céu e, na realidade que cada um vive, fazer valer nossa missão. Vamos ver agora o menino miraculado. Hoje ele está com 13 anos, mas foi aos 4 que recebeu a cura de uma doença chamada de pé torto congênito, através da oração de sua mãe e a intercessão do padre Donizete. Vamos acompanhar na reportagem. Esquecidos lá embaixo, os pés são os alicerces do corpo. Para a prática de artes marciais, então, nem se fale. Se não tiver uma base sólida, é muito difícil a gente conseguir ficar em pé, fazer alguns certos movimentos. Então, o pé é fundamental para o nosso equilíbrio, para a força, para o giro de quadril, a gente precisa ter o pé bem firme no chão. Bruno tem 13 anos. Além do karatê, pratica vários tipos de esporte. Corro, jogo bola, karatê, escotismo, nos acampamentos eu monto barraca, faço um monte de coisa e é isso. Mas a vida do adolescente poderia ter virado de pernas para o ar. Quando nasceu, foram justamente os pés de Bruno que deram uma enorme dor de cabeça à mãe, Margarete. Já no 4º mês de vida, ela percebia algo de diferente na formação dos pés do bebê. Ele não apoiava as plantas dos pés. Ele ficava com as laterais do pé, assim, e as pernas arqueadas. E os pés assim, ao invés de colocar assim, era desse jeito. Bruno veio ao mundo com uma deformação nos membros inferiores chamada de pé torto congênito bilateral. Mesmo com todas as cirurgias e tratamentos necessários, ele jamais começaria a andar sem deixar alguma sequela, ou mesmo praticar um esporte como esse, o karatê. Mas a fé da mãe foi um golpe certeiro contra todas as angústias que ela vivia naquele primeiro momento. Eu coloquei ele em pezinho sobre uma mesa que eu tinha ali na minha cozinha, e ele com o pezinho daquele jeito, né? E eu resolvi implorar para o padre Donizete. Eu pedi assim, se eu não for merecedora, o senhor me ajuda a passar tudo que eu tenho que passar. Mas eu vou em frente, eu vou fazer tudo que for possível para ele melhorar. E melhorou. Inexplicavelmente, no outro dia, os pés de Bruno mudaram de posição. As perninhas dele ainda continuaram arqueadas, até mais ou menos 1 ano, mas os pezinhos não tiveram mais problema. Ele ficou perfeito. No outro dia, ele pisou normalmente, sem aquele problema normal.
Mas o milagre só deu trabalho mesmo, foi para ser descoberto. 7 anos depois da cura, a mãe resolveu levar os sapatinhos na casa de Padre Donizete como forma de agradecimento. O milagre foi em 2006, ela só esteve aqui em 2010. E nós só tomamos conhecimento, a comissão pró-beatificação, em 2013. O problema é que ela os deixou no meio de muitos outros objetos levados pelos fiéis. Ficaram escondidos ali por 3 anos, até que... Deu uma chuva muito forte aqui em Tambaú, chuva fortíssima, e entrou água aqui nesses objetos. As zeladoras que cuidam da casa tiveram que retirar os objetos de cera e encontraram o sapatinho do Bruno. Mais um problema, Margarete não deixou nenhum tipo de informação do paradeiro dela. Foi preciso apelar para as emissoras de rádio da região. Uma vizinha acabou ouvindo na rádio, falou para ela, ela ligou aqui para nós e a gente começou então a fase documental, atrás de documentos provando o fato que realmente era um possível milagre. Para uma cura ser aceita como miraculosa pelo Vaticano, ela primeiro precisa ser considerada pela ciência como inexplicável. No caso, primeiro, uma junta médica. Eu fui no ortopedista e levei o raio-x e levei o laudo e fui passar na consulta. Aí o doutor, que era o doutor José Elias, ele começou a olhar no pé dele, mexia no pé, fazendo os exames, o exame físico. E olhava no raio-x, colocou lá naquele aparelho de luz lá, o raio-x e o laudo. E ele falou assim, ele não tem o pé torto. Não tem mesmo. Ele consegue fazer tudo normalmente, ele tem um equilíbrio, tem um bom chute. Ele consegue fazer os movimentos rápidos, normal, igual todo mundo. Ele é muito bem naquilo que ele faz. O segundo passo é o encaminhamento a um grupo de teólogos no Vaticano para estudo. A constatação de milagre é informada ao Papa, que neste caso a avalia enquanto representante máximo da Igreja na Terra. O caso da cura dos pés de Bruno levou à beatificação do Padre Donizete. Agora falta apenas um passo para a canonização. Só resta mais a aprovação de um milagre para a sua canonização. Então ele é beato ou bem-aventurado e esperamos com isso chegar à conclusão de São Padre Donizete, Tavares de Lima. O último e definitivo passo coloca fim à penúltima parte do processo iniciado em 1992, uma história de muita luta e de paciência, cuja soma dos milagres resulta em rastros da presença de Deus deixados ao longo da caminhada de Padre Donizete pela vida. É muita gratidão, muita alegria, é difícil de descrever, até para mim difícil de descrever essa felicidade. Felicidade, consequência para a vida de quem tem a fé como base de sustentação para caminhar firme em direção ao céu. Tanto na vida quanto na morte, ele está sempre aqui, presente, inclusive na minha vida. A seguir você vai ver o Hospital do Ursinho, que atrai as crianças para consultas e exames. E ainda a situação das igrejas tombadas em São Paulo. A adoção é um assunto que sempre merece atenção e incentivo. Muita gente que se abre a essa realidade sempre escolhe bebês ou crianças pequenas. Mas nós vamos ver agora atividades realizadas sobre essa realidade em Minas Gerais, com o objetivo de lançar um outro olhar sobre a adoção tardia. De um lado, quase 46 mil pessoas cadastradas na fila de adoção. Do outro, mais de 9 mil crianças e adolescentes à espera de uma família que possa chamar de sua. Num primeiro momento, fica difícil entender por que ainda existem tantos menores para serem adotados. De fato, a conta não fecha e o motivo para isso é que muitos adotantes procuram crianças recém-nascidas ou bem pequenas. E a maioria dos menores que estão disponíveis para adoção tem algum tipo de necessidade especial e são de grupos de irmãos, que a justiça procura não separar.
Para tentar mudar essa realidade, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais promove diversos eventos para estimular a adoção tardia e diminuir o preconceito com este tipo de adoção. Se uma criança apresenta alguma diversidade, algum problema emocional ou físico, você não trataria do seu filho biológico? Não daria toda assistência a ele? A mesma coisa vai ser o filho vindo do coração, o filho adotivo. É por isso que eu estou falando, eu acho que se criam medos desnecessários. Então, se você tem esses medos, você não pode nem ser mãe biológica. Você também não pode prever se seu filho, o resto da vida, só vai lhe dar alegrias e amor, não vai lhe dar problemas nenhum. Mostrar que essas crianças e adolescentes têm um rosto, uma história, sonhos. Para Sara, esse é o caminho para mudar a visão dos adotantes sobre a adoção tardia. Foi assim com ela, que hoje é mãe de 3 filhas que chegaram em sua casa com idades que não eram sua opção inicial. Nós resolvemos adotar uma vez que nós as conhecemos. Nós precisamos construir caminhos de encontros seguros entre os habilitados para adoção e as crianças e adolescentes reais que estão aptos a serem adotados. Visibilidade que tem dado certo em Pernambuco e aumentado o número de adoções tardias no estado. O Projeto Família, que é o projeto que dá visibilidade através da divulgação de imagem das crianças e adolescentes de Pernambuco que estão à espera de uma adoção no cadastro, ele foi implantado desde novembro de 2016. Nós já realizamos 54 adoções. Foram 54 crianças e adolescentes até então invisíveis que tiveram efetivados o seu direito maior de ter uma família. Visibilidade que fez seu Eugênio adotar 3 irmãos adolescentes, ao invés de apenas uma criança com idade entre 5 e 8 anos. Eu pretendia ter um menino para companhia, mas quando eu vi a foto, eu percebi que eu não queria uma companhia, eu queria os meus filhos, e eram eles. Não tinha nada certo na justiça, mas ninguém me tirava mais. Quem é pai e mãe precisa levar o filho ao médico. Acho que todos já passamos por isso, não é mesmo? Ir ao médico com tranquilidade muitas vezes é um desafio para as crianças. Mas a medicina no Brasil já está trabalhando para mudar essa realidade com uma boa proposta pedagógica. Veja agora. Brinquedo na mão, descontração e sorriso no rosto. Parece só mais um momento comum de recreação na escola. Só que hoje os alunos tiveram uma aula bem diferente. Acho que já deu para notar do que é, não é mesmo? O que você ouviu? O coração batendo. Bateu forte? Uhum. Entre aqueles que foram médicos por um dia, tem os responsáveis pelos doentes. É que nesse hospital de Mentirinha, os pacientes são os ursinhos. E a tarefa dos pequenos é levar o brinquedo para consulta médica. O que o Dr. Bob tem? Machucou a pata, então ele não está com febre, nem com dor de cabeça, não está tossindo, nada. Antes do diagnóstico tem que fazer exame, raio-x, tomografia ou ultrassom. Aí vem o tratamento. Ai, tá com muita dor? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma injeção nele? Essa brincadeira tem mesmo uma intenção séria, que é fazer com que as crianças percam o medo de ir ao médico. Em 6 meses de projeto aqui em São José dos Campos, muitas das 350 crianças que participaram têm história para contar. Você tem medo de injeção? Não. Por quê? Porque faz muito bem. Saúde. O médico cuida da gente direitinho? Não vai embora. Você vai então, não vai ter medo? Não. A atividade desenvolvida por estudantes de medicina nasceu na Espanha e é realizada em várias cidades brasileiras. Nós fazemos parte de um órgão que chama IFMSA Brasil. Se a gente conseguir tornar tudo um pouco mais simples para elas, é melhor porque elas confiam mais na gente e elas acabam falando um pouco mais. O bom resultado do Hospital do Ursinho faz com que o projeto tenha planos para crescer ainda mais por aqui. A gente ainda quer trabalhar com higiene, com vacinação, com alimentação e a gente pretende evoluir para fazer um projeto continuado nas escolas. As crianças agradecem e os professores também. Eu achei muito interessante, um projeto formidável e é importante, principalmente nessa idade deles de informação. No fim, os pequenos descobrem que nesse universo diferente também tem lugar para sonhar de verdade com a futura profissão.
Alguém aqui, quando crescer, quer ser médico? Eu. Por que você quer ser médico? Para curar as pessoas. Esse é o nosso futuro, né? O futuro do nosso país. Então pode sair vários médicos, se Deus quiser, né? Agora atenção. Degradação e abandono ameaçam igrejas históricas no centro de São Paulo. Você sabia que somente 7 dos 46 templos tombados têm laudo de segurança dos bombeiros? Pois é, vamos mostrar agora a importância histórica dessas igrejas e ouvir autoridades responsáveis pela sua conservação. Igrejas centenárias em cada canto do país. Ao todo, são 398 tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional. Construções simples, longe de suntuosas catedrais. Lugares sagrados que ajudam a contar a história de uma cidade. Quem circula pelo tradicional bairro da Liberdade, bem no coração de São Paulo, muitas vezes nem percebe essa igrejinha no final de uma rua sem saída. É a capela de Nossa Senhora dos Aflitos, construída em 1777, no tempo do Brasil colonial. Ela é tombada pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e, por isso, toda e qualquer intervenção precisa de uma autorização especial dos órgãos competentes. Logo na entrada, a gente já percebe que ela precisa de reparos. Só na capital paulista, 17 igrejas são tombadas pelo Estado. A discreta construção nasceu no Cemitério dos Aflitos. Foi o primeiro da cidade. No lugar onde escravos eram castigados e executados, a Lei Áurea inspirou o nome de bairro, Liberdade. Em 200 anos, a igreja foi sendo cercada de prédios por todos os lados. A singela igrejinha em taipa de pilão tenta resistir ao avanço de tijolos, do cimento e o abandono. Os sinos não tocam mais. As paredes sucumbem ao tempo. Isso deve ser cuidado tanto da parte pública quanto também da parte da própria arquidiocese, né? A arquidiocese tem feito esse trabalho de acompanhamento e tem os processos já para a restauração naquilo que é possível, naquilo que a arquidiocese tem condições de restaurar. É dia de missa na capela. Apesar dos problemas, a igreja é bem frequentada. Tem que dar um jeito de arrumar ela, né? Na Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, também na Liberdade, além da fé, o templo e a história carecem de cuidados. Erguida em 1891 no Pelourinho Paulista, onde escravos eram castigados, a tradição de rezar pelas almas permanece. A típica arquitetura barroca se sobressai. Os altares espalhados pelas laterais da capela são de encher os olhos, mas o olhar mais apurado vê trincas, fissuras e deterioração pela ação do tempo. Desde o ano passado, a igreja está em processo de tombamento pelo município, mas nada saiu do papel. Há projetos para restaurá-la, mas faltam recursos. Para a gente poder melhorar, né? Que ela precisa ficar mais bonita. Na ausência dos recursos públicos, o que acontece com muita frequência, a igreja se vale dos recursos que tem, né? Então, são campanhas, são doações que são feitas entre os fiéis, justamente para restauro, para manutenção desses templos, dessas igrejas. Em 2000, um incêndio. Toda a parte elétrica, exaustores e outros itens de segurança foram readequados. Nenhuma vela a mais fica acesa depois que a igreja fecha. Então, medidas básicas de segurança, por exemplo, em igrejas, tais como iluminação de emergência, sinalização de emergência, saídas de emergência, principalmente, hidrantes para combate a incêndio e extintores. Igreja da Ordem Terceira do Carmo de 1748, Igreja de São Miguel Paulista de 1622 e Mosteiro da Luz de 1774. 3 templos religiosos da capital paulista, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão afirma que as 3 igrejas estão em bom estado de conservação, mas não revela a situação geral de outros templos católicos Brasil afora. Na Ordem Terceira do Carmo, há sinais externos que precisam de cuidados. Sob a parte do teto, restaurado em 2007, quase 3 séculos de história, a igreja guarda obras expressivas da arte colonial paulista. Tombada pelo patrimônio histórico do município desde 1992,
A paróquia de Nossa Senhora do Ó, zona norte de São Paulo, começou a ser restaurada em 2014. No templo de 118 anos, foram investidos mais de R$1 milhão para ficar assim, deslumbrante. E ali é um exemplo claro de como a igreja se preocupa com isso, porque toda a restauração do prédio está sendo feita com recursos próprios da comunidade. Nos 4 cantos do país, sempre haverá um templo, uma imagem ou uma pintura produzidos a partir da fé, desde que preservados. No próximo bloco, as mulheres estão cada vez mais presentes no agronegócio. E veja também o que é tireoide e como lidar com esse problema. Faz 60 anos que a editora Ave Maria traduziu a primeira Bíblia aqui no Brasil. Nossa equipe esteve na editora em São Paulo e descobriu informações interessantes sobre esses 60 anos de história. Vamos acompanhar. Em 1959, foram dados os primeiros passos para tornar a palavra de Deus mais acessível aos brasileiros. A iniciativa foi profética e inovadora diante do que o Concílio Vaticano II diria sobre a palavra de Deus. E nós percebemos hoje que foi uma decisão acertada, ela publicou, né, e lançou, e a gente percebeu que era uma necessidade mesmo, porque a primeira edição se esgotou em menos de um mês. E considerando que naquela época era muito difícil você conseguir divulgar, né, a gente não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Nestes 60 anos, a editora Ave Maria buscou diferenciais para que a Bíblia Sagrada chegasse aos mais diferentes públicos, como crianças, jovens e estudiosos. Lançamos também, a pedido dos nossos leitores que tinham uma certa dificuldade de enxergar as letras pequenas da Bíblia, uma Bíblia com letras grandes. Temos a Bíblia Ilustrada também, que é uma Bíblia que é utilizada para ficar no altar ou para ficar em casa exposta, né, naquele cantinho que a gente dedica para a nossa oração. Nesta noite celebrativa, personalidades que ajudaram na divulgação da Bíblia aqui no Brasil serão homenageadas. Entre elas, o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib. A minha Bíblia de estudo e a Bíblia que eu uso para os programas de televisão é a Bíblia da Ave Maria. Ela correu o Brasil, fez um grande bem e vai fazer um bem muito maior ainda. Eu sou fã da Bíblia da Ave Maria porque ela me formou. E diante dos desafios atuais, as soluções são inovadoras. Uma delas, a Bíblia em e-book, em breve, graças a uma parceria com a Canção Nova em audiobook. A Bíblia Sagrada, ela tem que sempre ter a sua importância na vida das pessoas. A gente percebe que o nosso mundo ele oferece a cada dia N opções, né? E a palavra de Deus ela tem que ser prioridade. Trabalho incansável pela Bíblia, que, como disse o Papa Francisco, é nosso inestimável tesouro. E tem mais sobre a Bíblia, mais história. Um conjunto de textos sagrados reunidos ao longo dos séculos, divididos em Novo e Antigo Testamento. Inicialmente foi escrito em pedra, depois em argila e vieram os pergaminhos até chegar aos vários modelos atuais. Você acompanha mais um pouco da história da origem da Bíblia Sagrada, direto da Terra Santa, cenário dos acontecimentos da Palavra de Deus. Deus, ao longo da história, se comunica com seu povo e suas palavras foram escritas no que chamamos de Bíblia Sagrada. Mas qual é a sua origem? É difícil respostas claras e definitivas sobre a origem e o período de composição e conclusão da Escritura. Sobre a sua conclusão se concorda que foi por volta do ano 50 a.C. que o último livro da Bíblia, o livro da sabedoria, foi escrito. Mas determinar a fonte e o período é muito difícil. Ma determinare bene le fonti e il periodo è molto difficile.
A Bíblia passou por transformações físicas ao longo do tempo. Sabemos que os materiais antigos sobre os quais se escreviam eram pedra, argila, pergaminho, papiro e também o metal. Fundamentalmente, são esses os materiais principais que se escreviam na antiguidade. Descobertas arqueológicas comprovam a veracidade da Bíblia. Em 1948, começaram a encontrar esses rolos nas grutas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto se reportam há quase 1000 anos. Em relação aos textos bíblicos, foram descobertos cerca de 900 rolos que contêm 1/3 de textos bíblicos e 2/3 de textos extra-bíblicos, ou seja, rolos que não fazem parte do texto bíblico. Portanto, temos a importância dos textos da Bíblia. Por outro lado, é importante pelo fato que nós temos um testemunho direto de um período até então desconhecido. A palavra Bíblia vem do grego e significa livros. A coleção de textos sagrados foi escrita inicialmente em hebraico e foi São Jerônimo que traduziu para o latim no século IV. São Jerônimo foi importante porque chamou novamente a atenção dos cristãos para o texto em hebraico. A língua falada naquele período era o grego por causa do fenômeno da helenização em quase todo o Oriente Médio. E ele chamou a atenção ao texto hebraico, ou seja, a uma nova tradução da Bíblia Latina que unia a tradição hebraica com a grega. É essa a importância de São Jerônimo para a Bíblia. Graças à contribuição de São Jerônimo, temos um grande número de traduções da Palavra de Deus. Pelo que pude ver no mundo, existem cerca de 7.000 idiomas e a Bíblia foi traduzida pelo menos para metade desses idiomas, cerca de 3.000 ou pouco mais de 3.000. Uma riqueza histórica, arqueológica e divina, assim é a Bíblia Sagrada. Agora vamos para o meio rural e com novidade. Já tem um tempo que o agronegócio é responsável por grande parte da economia do país. O que tem mudado nesse cenário é a presença das mulheres. Maquiada pela manhã, unha sempre feita e bota nos pés. Até podia ser mesmo um desfile porque ela é modelo nas horas vagas. No entanto, Mariara é gerente de fazenda. Saúde, nutrição, compra e venda de animais, parte administrativa também, estoque, controle financeiro, pagamento de funcionário, tudo sou eu. As mulheres representam 19% da força de trabalho no campo. A gente tem a vantagem de que a gente corre atrás, a gente não tem vergonha de perguntar. De acordo com o censo agropecuário, a maioria atua na agricultura, seguida da pecuária, agropecuária e agroindústria. E os números não negam. A porteira está se abrindo para as mulheres que estão cada vez mais presentes no agronegócio. E elas estão estudando mais para atuar no campo. De acordo com a pesquisa, 60% delas têm curso superior. Mariara faz pós-graduação de criação de bovinos. Já a Fernanda é veterinária de animais de grande porte. Fui criada nisso daí, sempre me encantei e desde a faculdade sempre direcionei sempre para gado. Aos 18 anos, Juliana assumiu a criação de bovinos da família. Desde pequena eu vejo meu pai mexendo, meu irmão. Aí meu irmão ele vai de vez em quando, mas eu que continuo tocando. O mercado está tão atrativo que a Daniela até mudou de profissão. A nossa região ela é muito rica nessa parte da pecuária, da lida com o gado. E eu trabalhava em outra área, que era na área da metalurgia, e a gente identificou essa demanda aqui na região do Vale do Paraíba. Essa empresária deixou o ramo de festas para fornecer material genético e suplementos para o gado. Eu estudei, eu fiz cursos na área, cheguei em um nicho de mercado muito grande, feminino, nessa área da pecuária. Mas nem tudo são flores. 71% das mulheres desse ramo já enfrentaram dificuldade para trabalhar. Não vou mentir, falar que é super fácil, porque não é. Primeiro porque tem preconceito. Né? Tem muito funcionário de fazenda que fica olhando torto, sei lá, será que ela dá conta? Assim? Já tive alguns problemas, mas hoje em dia é um ambiente super tranquilo, me dou super bem com todo mundo e eles respeitam a minha opinião, eles sabem que a gente corre atrás, que a gente estuda e não é à toa. E os homens, o que acham de dividir o espaço antes só deles? Elas são decisivas, são mandona e o que elas falam dá certinho. Mais educado, essas coisas. Mais fácil de lidar. Mais fácil de lidar.
O campo é tão grande que elas encontraram lugar também no agronegócio. Gosto, não tem como fugir, né? Estou muito satisfeita e muito realizada. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É minha paixão, eu amo o que eu faço, graças a Deus. E na disputa passarela ou fazenda, o coração não tem dúvida. É a fazenda, não tem jeito. Para mim, assim, a minha vida hoje em dia é em torno da fazenda. Eu descobri mesmo a minha paixão. A gente agora fala de saúde. Você sabia que a tireoide é uma glândula que regula funções de vários órgãos importantes? Coração, rins, cérebro e fígado. Vamos ver diversas ações que foram realizadas para conscientizar sobre esse problema. Deste ano, campanhas relacionam o tema da tireoide com a gestação. Todos os anos, a Associação Brasileira de Endocrinologia promove a Semana de Conscientização dos Problemas na Tireoide. Neste ano, são as mamães o foco da campanha. E a importância é do hormônio da tireoide, que é o T3 e o T4, tanto na concepção até o desenvolvimento todo do bebê. No primeiro trimestre, o bebê não tem a tireoide ainda, então ele vai precisar dos hormônios da mãe para desenvolver. Então é essencial que a mãe esteja bem controlada, não ter risco para o bebê e nem risco para a gestação. Doenças na tireoide são mais comuns do que se imagina e podem atingir tanto homens quanto mulheres. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo são duas das doenças que atingem a glândula, além do câncer. Um dos problemas mais frequentes da tireoide são os nódulos, e eles não manifestam sintomas. Estima-se que 60% da população tenha nódulos na tireoide em algum momento da vida, mas isso não quer dizer que eles sejam malignos. Apenas 5% destes nódulos são cancerosos. Angélica entrou nessa conta. Ela foi diagnosticada com um nódulo maligno na tireoide depois de uma consulta de rotina com o ginecologista. Foi operada recentemente e agora passa por acompanhamento médico. Mas quando saiu o resultado da biópsia, que realmente era maligno e tudo foi feito com antecedência, né? Aí eu fiquei mais aliviada. Falei assim, que bom que tirou. Melhor retirar tudo do que deixar uma parte e correr o risco de aparecer outro nódulo. Segundo a especialista, não existe um manual de prevenção de doenças na tireoide, mas destaca comportamentos que podem contribuir para a saúde deste órgão pequeno e, ao mesmo tempo, importante, de forte influência em outros órgãos do corpo humano. Na verdade, assim, é alimentação saudável e equilibrada. Hoje em dia, se falava antigamente muito em falta de iodo, né? Só que hoje no Brasil a gente já tem o nosso sal, ele já é iodado, então nem excesso e nem falta. Não usar essas formulações de Lugol que têm sido prescritas aí para tentar melhorar a QI do bebê, essas coisas, nada disso tem evidência. Nosso programa de hoje fica por aqui, mas domingo que vem a gente volta. Acompanhe outras reportagens durante a semana no telejornal Canção Nova Notícias. Se você quer rever outra edição do Repórter Canção Nova, acesse noticias.cançãonova.com ou pelo YouTube Canção Nova Play. Boa noite e uma ótima semana para você.